Uma coisa que provoca discussões tão acaloradas quanto religião e futebol são as políticas afirmativas. Basta falar, por exemplo, sobre cotas para que apareçam apaixonados defensores e inflamados detratores. Para quem rechaça esse tipo de intervenção, o principal argumento é que políticas e ações afirmativas rompem o princípio da igualdade, privilegiando determinado grupo em relação a outro. Mas será mesmo? Na minha experiência como militante acadêmica na área de direitos humanos, o que eu percebo é que, num primeiro momento, o tema da igualdade formal, aquela fórmula mágica, todos são iguais perante a lei, no final do século XVIII, ela foi crucial para abolir privilégios. Mas é uma igualdade cega às diferenças, era uma igualdade que toma a igualdade como um dado, como um abstrato, todos são iguais perante a lei. E a igualdade pela qual se luta hoje é a igualdade material, substantiva, de fato. A igualdade não como um dado, mas como um resultado ao qual se pretende chegar. E para isso nós temos que passar a um autor no direito muito famoso e que é uma referência na área de direitos humanos, que é Norberto Bobbio. Ele diz que é necessário o processo de especificação do sujeito de direito. Ou seja, aquele sujeito de direito que era um ente abstrato, sem rosto, sem idade, sem gênero, sem raça, ele passa a se tornar cada vez mais especificado, cada vez mais tomado nas suas peculiaridades. Esse tema, das ações afirmativas é um tema bastante contemporâneo, na sociedade brasileira, embora a gente possa dizer que dentro das políticas públicas nós tivemos muitas ações afirmativas, mas nomear dessa forma, trazer esse conceito de ação afirmativa, vai comparecer, vamos dizer, mais fortemente no momento que nós conquistamos a abertura política no Brasil, todo o processo constituinte de 88, até 88, quando a Constituição então é promulgada, Então todo esse processo de transformar as lutas sociais, as reivindicações sociais em ações que viessem a ser, de alguma forma, abarcadas pelo Estado. E a política pública como sendo esse espaço no qual essas discussões que vieram dos movimentos sociais, que vieram da sociedade organizada, se transformando, de fato, em projetos e programas, e no interior das políticas públicas de maneira geral. Essa é uma questão que eu considero das mais atuais, das mais controvertidas e relevantes. Na realidade, se nós tomarmos a pauta do Supremo Tribunal Federal hoje, a agenda do Supremo está carregada do tema das ações afirmativas, da igualdade, diferença, direitos humanos. Por exemplo, se questiona a temática das cotas raciais, até participei da audiência pública que houve no Supremo em março desse ano. Seria ou não constitucional reservar vagas aos povos indígenas, afrodescendentes. Também em debate no Supremo está a Lei Maria da Penha, se é constitucional ou não, uma proteção específica às mulheres. A questão das uniões homoafetivas. Quando você conquista a legislação favorável a alguma frente, quer dizer, você constitui um espaço que é um espaço jurídico, quer dizer, um espaço no qual aquele direito tem que ser preservado, custe o que custar, Quer dizer, é algo que todos nós vamos ter que preservá-lo. Mas isso vai fazendo sentido à medida que nós também considerarmos como sociedade que esse é um valor social. E aí é que está o grande processo de construção social, de como que esse valor, que é valor para um certo segmento da sociedade, ou para um segmento amplo até, pode ser da sociedade, mas como é que isso vai se ampliando no próprio espaço social para ser algo que todos compartilham, uma grande maioria compartilhe daquele Estado de Direito. São Paulo, como centenas de cidades de todo o mundo, realiza anualmente sua Parada Gay, movimento que serve de referência e que convida toda a sociedade a combater a homofobia. A Parada do Orgulho LGBT, conhecida como Parada Gay, ela pode ser considerada como uma ação afirmativa
que começou do movimento social, mas que os governos estaduais, federais e municipais acabaram encampando, né? E se tem, sim, esse dia de visibilidade para as pessoas saiam à rua, reivindiquem seus direitos, ou pelo menos digam, eu estou aqui, eu existo, somos 3 milhões e 500, que não por um acaso é a maior parada do mundo e a maior manifestação popular do Brasil e talvez uma das maiores do mundo também. A própria mudança da sigla, né, de ressaltar o G do gay ou o L da lésbica, né, nesse momento da discussão política, já se está no momento onde se considera que os gays tiveram já um avanço maior do que as lésbicas em termos dos direitos sociais e, portanto, ressaltar, né, esse espaço político, né, da mulher nas relações homoafetivas como sendo hoje ainda uma conquista a ser trabalhada. Um movimento articulado com vários setores da sociedade, como esse que discute a diversidade sexual, acaba, além de ações, gerando políticas afirmativas. No Brasil, a gente tem o programa Brasil Sem Homofobia, do governo federal, né, que é um programa de políticas afirmativas que tenta, com diversas secretarias, saúde, cultura, emprego, turismo, né, garantir os direitos dessas pessoas, acesso, não discriminação. Então, acho que são movimentos que se articulam, né, no interior da sociedade e, sem dúvida nenhuma, tem trazido também para o campo da psicologia muitos desafios, né, quando a gente constitui, por exemplo, no Conselho Federal de Psicologia, uma resolução, a Resolução 01 de 99, né, em que, completando 10 anos o ano passado, né, quer dizer, nós tivemos muitas comemorações em relação a esses 10 anos, que é uma resolução que vai colocar o psicólogo contra, né, a homofobia. Então, que vai trazer para o interior da psicologia a necessidade de se pensar as relações homoafetivas como relações tão qualificadas e tão humanizadas quanto qualquer outra relação, e não como uma patologia, né? Então, essa questão trazida para o interior da psicologia ainda é uma questão polêmica para alguns psicólogos, né? Quer dizer, psicólogos que ainda não defendem essa posição, embora como categoria, né, como com o sistema conselhos de psicologia, nós tenhamos clareza da necessidade de se pensar dessa forma. Outro grupo que teve algumas conquistas nos últimos anos, graças a ações pontuais e políticas públicas, é o das pessoas com deficiência. As marcas dessa visibilidade estão por toda a cidade. Mas a questão não para por aí. Olá, Brasil! Hoje vamos passar uma dica de leitura para quem quer conhecer mais sobre o autismo. Tuca Munhoz é um ativista daqueles bem ativos. Presente em várias discussões sobre acessibilidade e inclusão, tem como um de seus recursos a comunicação, para levar todas essas discussões a um público maior. A publicação foi produzida pela área técnica Saúde da Pessoa com Deficiência. O Brasil tem, de fato, uma das legislações mais avançadas no mundo em relação às pessoas com deficiência. Vide, por exemplo, a Convenção da ONU, né? A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que foi incorporada à nossa Constituição, né? Artigo 183 da Constituição Federal. É interessante, né? Mas a efetivação dela é muito complicada, né? Muito complicada. Até porque existe muito preconceito ainda, né? Não é assim, né? A lei está ali e a realidade está aqui, né? É outro tipo, inclusive, de resistência, né? Quando você cita o ECA e fala resistência em relação ao ECA, é outro tipo, né? Os preconceitos, o preconceito se manifesta diferentemente de acordo com cada situação, né? Mas no nosso caso, das pessoas com deficiência, é interessante que o preconceito é o preconceito que se dá caritativamente, assistencialistamente, né? De maneira assistencial, né? Ele não é o preconceito em relação
o jovem em liberdade assistida, o menor em situação de rua, que é o preconceito agressivo, ou contra o gay, né, que é aquele preconceito que xinga a pessoa e tal. E o preconceito em relação às pessoas com deficiência é, coitado, esse tipo de coisa, né? Paternalismo é algo que nem passou pela cabeça de Deto Montenegro ao formar o Menestréis Mix em 2004, um grupo de teatro formado por pessoas com deficiência. Em quase 20 anos de trabalho, sua oficina teatral já abrigou todo tipo de gente. Deto é conhecido por trabalhar o palco para não atores, para quem está em busca da arte, mas não da profissão de artista. Bom, valeu da mandada. Arte é alma, é sensibilidade. Sensibilidade de alma, todo mundo tem emoção. E aí começa a oficina a acreditar nisso. Daí surge a oficina, daí durante esses 19 anos o público vai mudando, tudo que é tipo de perfil de aluno vai sendo aplicado o exercício. Eu fiz exercício com alunos de 10 anos, aí começo a fazer exercícios com alunos mais duros, alunos mais sensíveis, alunos com menos educação artística, aluno com mais educação artística. O método começa a dar resultado em qualquer perfil, sacou? Aí em 2003 eu tenho a minha primeira turma cadeirante, aí começa a surgir a história da Roseli, né, que veio a minha primeira turma cadeirante. Eu conheço uma amiga de cadeira de roda, venho a conhecer, né, não conhecia, tive o prazer de conhecer uma amiga de cadeira de roda e pensei, lógico, se eu adaptar esse método para cadeirante, mais do que nunca, eu vou estar dizendo que a arte é acessível, inclusive para quem não usa as pernas. Em 2004, me procura um grupo de cegos, deficientes visuais, para fazer também essa atividade, porque tinham visto os cadeirantes. Eu falei, lógico, vou adaptar para os cegos, claro, para mim vai ser um super treinamento. E comecei a fazer um curso com deficiente visual, só que eu só tinha 9. E o meu curso, nossa dinâmica, então, tem muito a ver com dinâmica de grupo. Eu estou falando de 20, 30 pessoas. E nós éramos 7, 9 pessoas. E eu falei, o que eu vou fazer com esses 7 cegos agora, bicho? Fazer o quê? Que música que eu vou fazer? Aí eu lembrei da turma dos cadeirantes, que estava em andamento em outro horário. Aí eu falei, lógico, se os cegos forem as pernas dos cadeirantes, se os cadeirantes forem os olhos do cego... Do nada vem ficando feliz. Memória emotiva, pensa em alguma coisa. Quando ele começou a fazer o teatro com pessoas com deficiência, ele não pensava em nada panfletário, sabe? Panfletadinho, inclusão. Ele pensava e pensa ainda numa questão exclusivamente artística. Mas eu posso dizer que é uma ação afirmativa a partir do momento que você coloca, que a pessoa com deficiência coloca o seu rosto, o seu corpo, se mostra ali diante de uma ação que muitas vezes é tida com muito receio, né? Não é todo diretor de teatro, por exemplo, que tem essa gana, né, que teve o Deto, de dizer vamos nessa. Por quê? Porque a pessoa com deficiência, querendo ou não, não é uma pessoa como todo mundo. Tem aquela sua diferença no tipo de deficiência, em como lidar com esse tipo de deficiência, em adaptações. Então, quando você fala em adaptação, em tipos de deficiências diferentes, e você posicionar uma prática diante dessa questão da deficiência, você tem uma política afirmativa, e é o que aconteceu com o Deto. Ele fez uma prática teatral com pessoas com deficiência, que se torna uma política afirmativa, porque a pessoa com deficiência está tendo direito e está tendo a vez de encenar como todo mundo. E fica para eles a sensação de que eles têm um estilo, de que ele tem um jeito dele, de que a arte possibilita e, portanto, a arte é um veículo de vida e, portanto, na vida ele pode ser ele. Eu não preciso tentar ser o que eu não sou, eu posso ser o que eu sou. Eu digo para os meus alunos, eu posso não ter o sorriso do Tom Cruise, mas, em compensação, ele não tem o meu. É uma questão de gosto. O teatro, para a minha vida, como eu tinha te falado, essa questão de aprender a ter um convívio social, né? O convívio social pelo teatro, você começa a perceber a opinião de pessoas que nunca fizeram teatro e de pessoas que estão inseridas no teatro ou em qualquer tipo de momento artístico, né? Qualquer tipo de arte. Eu comecei a ter um convívio melhor social, ou me silenciando em alguns momentos, ou expondo minha opinião de uma forma mais assim discreta possível, no sentido de que não é bem assim. A partir do teatro
teatro eu tive muita certeza daquilo que eu quero, daquilo que eu sou e que eu posso ser. Trabalhar em equipe, participar de algum grupo. Esse parece ser o primeiro passo para entender e combater as desigualdades. Cortou, legal, beleza, chega pra cá. Eu tinha 19 anos, tenho hoje 52, né? Então eu ficava muito angustiado porque não conseguia subir no ônibus, né? Então tinha problemas existenciais, falava, puxa vida, eu sou deficiente, o que aconteceu comigo, né? Qual é o problema que eu tenho e tal? E eu não tinha nenhum relacionamento com outras pessoas com deficiência, a não ser no ambiente clínico, do hospital, da reabilitação, mas não da pessoa com deficiência para bater papo, para dizer como é que é isso, como é que não é, né? E para trocar impressões, né? Até que um dia eu li uma notinha no jornal dizendo que teria uma reunião de pessoas com deficiência no Colégio Anchietano, em São Paulo, né? Aí eu articulei e tal, e uma tia me deu carona e eu fui até lá. E foi a primeira vez que eu me juntei com pessoas com deficiência e comecei a discutir a condição da deficiência, né? Isso foi muito interessante para mim, e aí caiu a ficha, né? Nessa questão do ônibus foi o insight, né? Para usar uma linguagem que o pessoal do CRP vai gostar, né? Foi o insight. O problema não é meu, o problema é o ônibus. Se eu não posso entrar no ônibus, o problema é do ônibus, né? Tanto isso foi correto o meu raciocínio, porque hoje existem ônibus acessíveis e eu entro neles. Ou seja, o problema, né, eu não mudei. Ou seja, eu até fiquei mais deficiente em razão da idade, etc. Mas o ônibus mudou, né? Neivaldo e seu irmão nasceram surdos. Os pais vieram com os dois do interior para a capital em busca de possibilidades para os filhos. E conseguiram. Neivaldo, por exemplo, é professor de matemática no ensino fundamental e um batalhador dos direitos dos surdos. Entre seus alvos está a política de cotas para deficientes no mercado de trabalho, pioneira nesse gênero no país, mas que ainda é tratada com pouca seriedade por muitas empresas e empresários. Essa cota exige que sejam 5% de deficientes, e é uma lei que o governo obriga as empresas a cumprirem. Então as empresas vão atrás dos deficientes, mas infelizmente algumas empresas, não são todas, mas elas pegam surdos que estão formados em ciências da computação, design gráfico, administração, e não colocam ele para trabalhar com equivalência na sua formação. Eles colocam ele para trabalhar no almoxerifado, na Xerox. E aí o surdo fica se sentindo inutilizado, porque ele é formado, graduado e não tem oportunidade de trabalhar num cargo acima. Mas porque os gerentes, as chefias não acreditam que uma pessoa surda é capaz. Então eu acredito que essa mentalidade tem que ser mudada. Se ele é formado em design gráfico, ele pode trabalhar na área de desenho da computação. Então o surdo tem um visual muito avançado nessa parte de desenho, ele é muito bom mesmo. Então muitos surdos não têm essa oportunidade, eles trabalham, mas em cargos inferiores, por falta de oportunidade. Então a lei existe e a cota é sempre cumprida nos cargos mais baixos, de auxiliar, cargos que são inferiores, enquanto que os cargos que são de pessoas que têm nível superior não são preenchidos por surdos, porque eles acham que o surdo não tem essa capacidade. Então, é bom a cota, mas ao mesmo tempo tem que dar essa oportunidade de crescimento nas empresas para que todos os surdos sejam tratados com igualdade. Para quem acha que o problema da adequação do significado das cotas para pessoas com deficiência está restrito às empresas privadas, ávidas pelo lucro, Neivaldo mostra que o poder público também não tem colaborado tanto assim. Por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, já existe a contratação de surdos, mas não existe a vaga dessa contratação, mas ainda não contrataram surdos. Então, a Prefeitura de São Paulo, que seria o exemplo, não está contratando. Cadê os 5% da cota? A Prefeitura tem muitos, 5 milhões de funcionários, e esses 5% seria uma parcela bem grande de pessoas deficientes, mas a Prefeitura não cumpre. Então, a igualdade, ela precisa existir, a lei precisa ser respeitada. Um outro exemplo é que muitas vezes acontece de a Prefeitura criar concursos públicos, ela
promove esses concursos públicos para preenchimento das vagas e 5% dessas vagas são para deficientes físicos. E o surdo ele tem uma escrita diferenciada, ele escreve como a estrutura da Libras. Então ele tem uma questão linguística, é diferente, não é física como dos deficientes físicos. A deficiência do surdo é linguística, mas ele trabalha assim como todos os outros deficientes. Então a saída seria a prefeitura abrir concursos com o diferencial de uma avaliação em Libras, para que todos os surdos tivessem acessibilidade. Então o deficiente físico, o deficiente visual, o deficiente intelectual, todos eles escrevem a língua portuguesa. Então, deficiente físico pode ser uma pessoa que perdeu um dedo, é um deficiente físico, ele vai participar no concurso em igualdade com o surdo, ele vai passar. Uma pessoa que teve uma perda na visão, que ela usa um óculos, ela também vai passar nesse concurso porque ela sabe o português perfeitamente. Agora, o surdo, que nasceu surdo, ele não aprendeu o português, ele tem dificuldade de aprender porque ele não escuta. Então ele tem uma língua diferente, que é a língua de sinais. A segunda língua dele, oficialmente, é a língua portuguesa. Então, o governo, os órgãos superiores que criam os concursos, têm que fazer sim a cota para os deficientes, mas na avaliação do surdo, fazer uma outra forma de avaliação linguística pela língua de sinais, usando a língua de sinais como foco. Pessoas diferentes, necessidades diferentes. O termo pessoa com deficiência abrange um sem número de características físicas e mentais diferenciadas, formado por grupos que têm uma meta comum, a conquista da visibilidade social. Mas também constituído por pequenas lutas específicas que mostram suas diferenças. Tuca está às voltas com a proposta de criação de residências inclusivas para as pessoas com deficiência motora que estão dentro de instituições totais. São lugares absolutamente segregados, onde ficam lá centenas de pessoas com deficiência e não se toca nessa questão. É como a questão manicomial. As pessoas ficam escondidas, isoladas, né? Longe fisicamente, geograficamente longe, né? E ficam lá escondidas, né? E por que isso? Né? Por que uma parcela das pessoas com deficiência tem que ficar lá? O pretexto, a desculpa, é que são deficiências graves e não sei o quê. Ora, mas e daí? Mesmo que sejam graves, por que ela tem que ficar escondida, né? Isolada, segregada, longe da família, longe de qualquer convivência? Claro que o preconceito é grande, as pessoas têm dificuldade em lidar com isso, aparece uma pessoa com uma má formação, as pessoas têm essa dificuldade, né? Vide o Homem-Elefante, o cinema, né? Tem essa questão, então existe essa dificuldade. Mas se você isola, essa dificuldade nunca vai ser superada, né? Pelo contrário, ela vai ser agravada, vai ser aprofundada e tal, né? Então é uma das questões que eu estou bastante envolvido nessa questão que a gente chama de um nome genérico, a gente fala de residências inclusivas, né? Que a gente é a favor de que sejam implementados, enquanto política pública, residências nas comunidades para que essas pessoas possam morar com todo o apoio que elas precisam, né? Cuidadores, esse tipo de coisa, né? Mas que haja um mínimo de possibilidade de convivência comunitária e familiar. A gente tem um grupo de trabalho e a coisa está indo, a gente conseguiu já colocar alguma coisa em nível de legislação, né? O nome Residências Inclusivas hoje faz parte dos serviços socioassistenciais do Ministério do Desenvolvimento Social. Então a gente tem conseguido avançar em algumas coisas. Ainda não existe a política, mas já está indicada lá no SUAS, né? Então, com muita dificuldade, a gente tem conseguido avançar nisso. Neivaldo está no meio de uma batalha pelo direito de se comunicar. Pode parecer estranho, mas a sociedade tem algumas formas cruéis de não dar ouvidos ao surdo. Então, nós vemos que existe a lei de acessibilidade e que a pessoa surda deve ser respeitada na sua forma de comunicação. Qual é a forma de comunicação? A ferramenta é o SMS, é a internet. Se tem alguma coisa, algum acidente, alguma emergência, o surdo vai se comunicar pelo celular, por torpedo. Mas, infelizmente, nós não temos isso. Se eu sofro um assalto, eu não tenho como me comunicar com a polícia. Se acontece um incêndio em casa, eu não tenho como chamar os bombeiros. Então, eu estou lutando muito no sentido do celular, por SMS, torpedo, ser uma forma de atendimento na polícia e nos bombeiros. Então eu já entrei com um processo na Anatel, a Anatel está enrolando isso já tem quase um ano.
A última vez que eu entrei em contato foi há 40 dias atrás, ninguém me deu retorno na Anatel. Então, se existe a lei e a comunicação deve ser igual para todo mundo, os bombeiros e a polícia têm que ter esse acesso para os surdos. Se eu estou numa viagem, numa estrada e meu carro quebra, como que eu vou chamar um guincho ou chamar a concessionária para rebocar o meu carro? Sábado à tarde, sol, calor. Jovens da cidade Dutra, zona sul de São Paulo, deveriam estar se divertindo inconsequentemente, segundo o estereótipo. Esses jovens são a prova que destrói esse preconceito. Fazem parte de um grupo. A gente é autogestor, autônomo e se pretende um levante. Não tem nenhum registro institucional, nem quer ter. Daí que eu estava te dizendo até do nosso receio de veicular o nome e querer se apresentar como um grupo mesmo de discussão, porque nós não temos nenhuma institucionalização. Tá bom, eles não são um grupo, mas são reconhecidos como o pessoal do Raiz. Eles querem ajudar jovens de baixa renda a chegarem ao ensino superior público. E mais do que isso. Aqui a gente é uma militância por educação de qualidade, por democratização de acesso ao ensino superior. A gente age em forma de curso pré-vestibular, porque a gente tem que enfrentar o vestibular para entrar na universidade, gostaríamos que não tivesse, né? E dentre as atividades, além do cursinho e, enfim, da parte formal, a gente tem toda a discussão política de quais são as dificuldades para pessoas que vieram da periferia, da escola pública, enfim, de uma camada social desfavorecida de acessar a universidade de qualidade, né? Acho que essa é o mote das discussões. E aí entra, claro, as políticas e as ações afirmativas para que isso ocorra de maneira mais justa, que as pessoas possam de fato chegar à universidade. A ideia de fazer um cursinho pré-vestibular, ela acaba sendo mote para uma coisa maior que a gente quer fazer, que é a conscientização e a tentativa de abrir possibilidades para e abrir essa discussão em relação à universidade pública, né, em questão do acesso e tal. O formato é de um cursinho pré-vestibular, mas o que a gente pretende é uma coisa muito mais ampla, muito mais tá para além do vestibular e para além da própria universidade, né? A gente questiona a universidade, a gente questiona o método, o modelo vestibular, né? Embora a gente tente preparar o aluno para isso, é um modelo com o qual a gente não concorda, né? A Carlinha bem falou isso, né? Não é um modelo justo, mas por ser o único modelo e a gente tenta preparar para isso, mas sempre conscientizando, sempre tentando questionar, né? Essa é uma das ideias desse grupo. A questão de chegassem os educandos mesmo, foi a questão, tipo assim, né? No início, em 99 até 2000, eram mais parentes, vizinhos próximos, amigos próximos que eram, né? A partir de 2000, teve um grupo que saiu nas escolas públicas divulgando exatamente o cursinho, falando qual que era a nossa filosofia, que nós estávamos tentando preparar o pessoal para ter acesso às universidades públicas, saber que eles têm direito a isso, porque muitos não sabem que tem esse direito à universidade pública, ou sabem que tem a universidade pública, mas acham que não é para eles. Então, o principal em 2000 foi a questão disso, a gente tem a questão, esse acesso, mostrar para vocês que vocês podem estar lá. E que muitos que estão no cursinho, que estão na universidade pública, estavam junto com vocês, ou eram iguais a vocês, moram do seu lado, seus vizinhos. Então, a princípio, a divulgação do cursinho, assim, do projeto, foi com relação a isso. A gente foi às escolas, divulgou com cartazes algumas coisas, algumas escolas públicas da região. E, por incrível que pareça, veio pessoas até de outras regiões que souberam também. Essa experiência de cursinho comunitário não é só nossa, ela está espalhada. Não sei se todos com esse caráter de entender que a gente está aqui tampando buraco, fazendo remendo, né, no que está dando errado e que a gente tem que agir lá e que a gente precisa promover igualdade e justiça de acesso à universidade para não existir mais. Eu acho que isso talvez seja o que diferencia um pouco o Projeto Raiz. A gente trabalha para um dia não existir mais. Talvez o movimento social tenha esse caráter, né, de cobrar do Estado um posicionamento em relação a determinada questão. Então, o nosso papel é esse, é forçar o Estado a, de fato, aparecer com o seu papel. Se houvesse condições iguais, nosso cursinho não precisaria existir. Então, na questão ideal, a gente não quer existir, a gente não quer estar aqui. A gente quer que todo mundo tenha condições de entrar na universidade.
Como isso não tem, a gente se propõe enquanto projeto, vem fazer esse trabalho com essa perspectiva de cobrar do governo, cobrar do Estado ações. Com certeza precisa do Estado, eu não tenho dúvida, né? Claro que a gente tem um papel, claro que a gente faz algo, mas se a gente pensa no Brasil, né, e pensa em questões macro e complexas, a gente não pode achar que vai ser a força do indivíduo que vai romper com essas barreiras que foram criadas e são culturalmente instauradas. Então a gente precisa sim de políticas públicas estatais, claro, né, para que haja mudança. Não acho que uma coisa anule a outra, que o movimento civil organizado não tenha força, tem, mas o Estado tem papel sim em diminuir as desigualdades sociais. Nas discussões que a gente faz aqui, a gente não vê a universidade como um lugar de formar pessoas para o mercado de trabalho. Na realidade, não é essa a função que a gente vê na universidade. A função que a gente vê quando um educando sai daqui, entra na universidade e volta para cá, porque muitos aqui passaram pelo projeto e hoje voltam e dão aulas e ajudam na coordenação, é de formar uma pessoa consciente do seu papel na sociedade. Não porque a consciência dela vai estar voltada ao mercado de trabalho, mas consciente de que ela tem um papel, de que ela tem uma função e que se formar tanto quanto engenheiro ou quanto professor, em ambas as posições você pode mudar a sociedade. Independente se o educando volta para o projeto ou não, ele sai daqui modificado, ele sai com uma outra visão. Então, além de pensar em melhorar o acesso e formas de como se pensar e discutir o acesso de quem está na periferia à universidade, também a possibilidade de quem está lá dentro rediscutir lá dentro com as pessoas que têm acesso mais fácil do que as pessoas que estão aqui. Então, o papel da universidade para quem está aqui não é só um papel mero de melhorar as condições de vida. Não, é um papel de discussão e de mudar as condições sociais de um todo, de uma classe que na realidade é oprimida e não tem acesso, por muitas vezes, à universidade. E aí entram essas ações afirmativas, que na realidade a discussão é: as ações afirmativas estão servindo para quê? Você entra na universidade, elas ajudam? É óbvio. Porque o Estado precisa ter um papel também. Não adianta só a gente se mobilizar, se movimentar, organizando os educandos e tratando das matérias que na realidade caem no vestibular, se o próprio Estado não ajuda. Então esse educando que entrou na universidade está lá discutindo, tem educandos fazendo trabalho de conclusão de curso para discutir isso, para voltar para cá, para o projeto, para a gente tentar ampliar essa discussão. Eu acho que isso acontece com todos, né? Essa coisa de você querer poder devolver aquilo que foi te dado, né? Acho que isso acontece com todos. Bem, não poderíamos juntar gente tão interessante sem tocar naquele assunto, aquele que provoca furacões, as cotas nas universidades. E logo que começou a surgir essa ideia de cotas, tinha bastante gente que era a favor, outros eram contra. Eu era a favor por um simples motivo, porque quando eu estudava, anos 90, por aí, né, chegava assim o assunto, quando o professor perguntava, você vai fazer vestibular do quê? Vai prestar pra quê? O pessoal olhava assim, vestibular? Não, o pessoal vai estar lá na escola particular, eu não tenho condições de concorrer com eles. Logo no início eu pensei assim, bom, se tiver a cota, o que acontece? Aquele cara não vai ter mais essa desculpa. Por quê? Porque ele está disputando com outro cara de um outro colégio público, que tem os mesmos recursos que ele, que a família é semelhante. Então, assim, assim, se o cara falar assim, eu não vou disputar com aquele pessoal de escola particular que eu não tenho condições, o professor vai poder retrucar, não, mas calma aí, com as cotas ali você tem tantos por cento que você pode pegar e disputar com aquele pessoal daquele outro colégio ali, ou se não, entre vocês mesmos. Só que assim, é um pensamento assim, bem, assim, logo no início, assim, o que era, assim, minha visão simplista do porquê que era a favor. Aí tem muito mais agora que eu acho que o pessoal vai dar uma força aí na... Ninguém está falando que quer cotas para sempre, mas enquanto a gente não cria critérios de justiça reais, materiais, a gente não consegue também a transformação. Essa ideia de que todos somos iguais e temos os mesmos direitos, a gente sabe que é só uma ideia. Porque quando a gente olha para a realidade, a gente vê que tem alguns mais iguais do que os outros. Então, defendemos sim as ações afirmativas e as cotas para afrodescendentes, enfim, porque a gente entende que elas são necessárias nesse momento de processo de igualdade, né? De geração de igualdade real, material, não só formal perante a lei. É necessário ser feito? É. Ser feito agora. Para um curto período de tempo, de 5, 3 anos, talvez 10 anos, começar a mexer. Entendeu? Mas, além disso, você sabe que tem aquele problema lá que você tem que mexer nele. Não é só fazer ação afirmativa.
tem que fazer ação afirmativa e trabalhar aonde está a raiz do problema, onde está o fundamental do problema. É importante entender também que a política afirmativa, ela é justa, porque tem muita essa difusão da ideia de que é injusto, você está privilegiando alguns. Não, a gente está corrigindo injustiças históricas. E se a gente não dá acesso às pessoas que vêm desses grupos minoritários, que são minoritários não em quantidade, mas em expressão, a gente não transforma a situação dessas pessoas. Isso quer dizer que, se a gente não proporciona que um professor se torne um negro, entre na universidade, se torne professor e possa tratar da questão do negro em sala de aula, a gente não vai conseguir que a situação do negro melhore, porque a gente vai continuar formando elites e elites brancas que não estão interessadas com a questão do negro, né? Então, isso é importante também. A transformação, ela tem que acontecer com as pessoas que têm interesse nos assuntos, acessando os mecanismos dos quais foram excluídos, um deles a universidade, né? Por exemplo, as ações afirmativas nos Estados Unidos, eu tive uma experiência porque escrevi meu doutorado nos Estados Unidos, morei por um ano lá, quando a Harvard Law School, onde eu escrevi meu doutorado, adotou a primeira ação afirmativa para afrodescendentes. E a ideia não era só uma generosidade para com os excluídos, a ideia era a seguinte: um ensino de alta qualidade requer diversidade. Então, se o aluno da Harvard Law School puder conviver com afrodescendentes, com latinos, judeus ortodoxos, muçulmanos, sairá ele ou ela um ser humano com uma riqueza cultural, ou seja, ele conviveu com o outro, com a diversidade de crenças, de línguas, de costumes, de visões, não é? Porque as culturas não são territorializadas, as pessoas que estão lá vêm com as suas culturas e tudo mais. Então, eu vejo nos Estados Unidos, por exemplo, as ações afirmativas para os negros foi excelente, impactou e triplicou a classe média negra. Obama, Condoleezza Rice, Colin Powell são frutos das ações afirmativas. Aqui no Brasil, nós estamos ainda, de maneira embrionária, testando essas ações. É por isso que eu creio ser muito importante ter um balanço sereno, lúcido, avaliar, foi exitoso, não foi, vamos remodelar. Quer dizer, não vale a pena apenas emprestar essa experiência e acoplá-la no Brasil, senão avaliar. Nós temos peculiaridades. Então, quando eu sou indagada, cotas para afrodescendentes em universidades, qual é o percentual? Nós temos que avaliar com base na proporcionalidade e razoabilidade. A Brasis, na Bahia, em que a população negra chega a casa de 70%, 80%, cota de 20% é ínfima. No Sul, em que a população negra chega a 20%, 10% às vezes, 20% é muito. Ou seja, é muito importante pensar com serenidade, lucidez políticas públicas, com indicadores. E eu realmente sou uma defensora das ações afirmativas porque eu creio, pela experiência do direito comparado, que elas trazem avanços, que elas podem propiciar mudanças e transformações no sentido de uma maior inclusão e uma maior diversidade. Corta tudo! Que tal, com uma ação apenas, romper as barreiras do exclusivista mundo da moda e ao mesmo tempo gerar renda para pessoas que não conseguem se encaixar no mercado profissional? Uma ação que virou uma grife, a Das Doida, oficina de moda tocada por um CAPS em São Paulo, por voluntários, funcionários e usuários. Aqui, cada pessoa e cada roupa produzida é bem diferente uma da outra. São peças prontas que recebem a intervenção dos estilistas. Um processo que leva o significativo nome de esquisitização. Pra voltar aqui. Então, essa oficina, na verdade, ela já existe desde 2007, formalmente, como um espaço de a gente fazer todas as segundas e quintas-feiras. Mas ela já vem de vários outros projetos que eu e a Júlia fazemos, de trabalhar com vários objetos, e muito com a questão da imagem. Das Doidas Caos. Daí eu já vou entrar com a Shirley. É funcionária aqui? Sim, nossa. Aquele pensou que você fosse usuária. Ah, mas eu sou a louca número 1. Ninguém sabe quem é a louca, quem é... Mas eu já te disse. Ninguém sabe quem é funcionário e quem é mas eu usuário também faço aqui dentro. parte. Eu sou a louca número 1.
Numa das paradas do Orgulho Louco, a gente também fez os abadás lá, que a gente foi criando. E aí veio essa ideia, a vontade de ter mais vezes isso acontecendo, independente de ter uma ocasião específica. E a gente começou com esquisitização de camisetas, roupas. Oi, querido. Esse aqui é um programa mestre, que vai ser um programa de TV, de web TV, da UPTV, que é o primeiro canal de internet de Santo André, então que é aberto a todo ABC. É a ideia que a gente quer colocar mesmo, né? Saúde mental na rede. E, apesar de ser um programa mestre, é um programa de um mestre que dá abertura à diversidade, né? Eu sou paciente, sou usuário. Eu sou paciente, sou usuário. Eu sou paciente, sou... Eu cheguei aqui porque a gente fez, a Júlia e a Márcia entraram num curso de especialização da Rede de Economia Solidária e Saúde Mental, né? Foi criada uma rede em que, de aspecto voluntário, porque não é uma rede oficial, é uma rede de quem está a fim de entrar, mas é uma rede de economia solidária em toda a rede de saúde mental. Pra você ter uma ideia, são quase 1.400 CAPs no Brasil. Então a gente espera que a Das Doidas se torne uma franquia de geração de renda para usuários da saúde mental. Dá para parar? Às vezes está muito lotado aqui, às vezes estão com poucas pessoas. Então tem assim um rodízio, todos participam, entendeu? Que isso? É o menino. Longo, hein? Vamos começar o filme. Mostra pra gente o que você tá fazendo aqui. Eu vi você desenhando, hein? Aqui eu tô fazendo uma camiseta. A camiseta assim meio pop art. Aqui eu imagino que é o nosso cérebro, que são as dimensões do nosso cérebro. Cada bolinha dessa é um estágio que a gente passa. É uma parte da nossa mente. Uma magia, eu digo que Das Doidas é uma magia, né? Transforma. Esses daqui são trabalhos assim de moda que eu estou desenvolvendo para ver se para estilistas, afins, assim, quem se interessar pelo meu trabalho. Aqui é um vestido assim baseado em simbologia de baralho, um pouquinho de símbolos egípcios, iconografias egípcias. Aqui é o olho de Ísis. Aqui é uma coisa assim mais... É um trabalho assim mais hippie, mais despojado. Eu tô pondo uns enfeites no charme. Que faz tempo que eu ganhei. Em Assis, no ano passado eu e a Júlia estivemos lá, porque é um curso de psicologia, nos chamaram pra gente fazer essa oficina lá, essa e a de silk. E lá eles têm uma oficina também de costura que chama Piramodas. E a gente começou a trocar umas figurinhas, e aí eles foram pra lá pra ensinar o pessoal a fazer silk, a trabalhar com silk, trabalhar com esquisitização de roupa. A gente pega a tinta, põe na tela, aí vai. Conforme que a gente tira a tela, já sai os desenhos nas camisetas. E você deu aula para quantas pessoas? Ixi, bastante gente. A gente recebe doações, pessoas vão dando e a gente vai utilizando isso para poder depois fazer os desfiles. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar. Vem cantar, além de cantar, eu desfilo também. Desfile é assim, não tem ensaio, não tem ensaio. É um desfile coreográfico, sem mesmice, sem formalidades, a gente vem e cria na hora. Não é desfile assim, posudo e chatinho, você entendeu? A gente vai, desfile e faz o que quer. Não é desfile assim, tal, naquela mesmice, entendeu? E aí o desfile deu essa visibilidade, que aí as pessoas começaram a querer, mas como é que eu faço para ter essa roupa? E aí as pessoas querem ter essa roupa, e aí começou a comercialização. E é de um jeito muito anárquico, assim, não é uma coisa que você tem só uma forma de vender. Então, Cidinha vai lá, pega uma camiseta, comercializa, fica com uma grana a gente pega para repor e comprar mais material. Então a nossa ideia é manter um campo aberto, né? Então assim, esse aqui é um espaço dentro de um CAPS, aqui a gente abre aqui para
para que venham os talentos. E à medida que eles vão aparecendo e a gente consegue segurar em algumas pontas, acho que era isso que a Márcia estava falando. Para isso deslanchar, a gente precisou segurar, sustentar o nosso corpo, com as nossas forças, com as nossas finanças. E à medida em que o processo vai andando, os talentos vão aparecendo, a gente vai movimentando uma máquina. A ideia é de que as pessoas possam ter alguma grana mínima. A Dani levou várias camisetas. Então, uma época também a gente dá, como não tem cachê para os desfiles, a gente costuma dar as camisetas como cachê para quem desfila. Nosso projeto é de imaginação de renda. Além da geração de renda, a gente fica imaginando formas de fazer renda. Olha, assim... Acabou. A gente conseguiu, em São Paulo, agregar vários serviços de CAPs, vários CAPs, centros de convivência, que já produziam materiais, tem os seus projetos individuais de geração de renda. A gente começou a juntar todas essas pessoas e hoje tem o Ecosol, que é um grupo de economia solidária na saúde mental. Está atrás de uma roupa produzida pela Das Doidas? Fácil. Vá até o Bar Saci, em Perdizes, São Paulo. Outra ação para a inclusão no mundo do trabalho de usuários do Sistema Público de Saúde Mental. Esse espaço chama Casa do Saci, né? Que a Casa do Saci é uma junção de 3 projetos de geração de trabalho e renda com usuário de saúde mental e é a sede da Associação Vida em Ação. Aqui dentro tem o Bar Saci, que é um projeto de bar-café, onde trabalham 11 usuários, né? A livraria Louca Sabedoria, que é no andar superior, que é lá do CAPS Butantã, e a loja da Casa do Saci, que tem produtos de projetos de outros CAPs. Todos os produtos daqui vêm de outros CAPs ou secos. O bar é aberto para todo mundo, né? As pessoas que chegam mais são as pessoas da saúde, usuários, que acho que isso é bacana, né, dos usuários poderem frequentar espaços que não da saúde. Nossa preocupação acho que é mais isso, é não engessar, porque aí você não tem essa possibilidade de criação que acho que é... Só mandar ninguém embora, não tem fluxo. Não. As pessoas podem se demitir, elas podem se readmitir, né? Acho que é essa a ideia. A gente tem esse cuidado para justo não ficar a pessoa tendo que cumprir uma coisa que, se ele ficou louco é porque não está afim de fazer essa amarração. E dificilmente você encontra um lugar onde as pessoas não têm a obrigação de ter que vir, ter que estar todos os dias costurando aquela bolsinha, porque é aquela bolsinha que dá dinheiro. Mas eu não quero fazer bolsa, mas tem que fazer bolsa, porque a bolsa que dá dinheiro. Assim, esses cuidados que a gente vai pensando em trabalhar de um outro jeito. Corta tudo! Tá bom, às vezes a ação afirmativa tem um componente de politicamente correto que pode dar margem a aproveitadores. On y va, on a perdu assez de temps comme ça. A comédia francesa O Closet, com Daniel Auteuil e Gérard Depardieu, mostra uma maneira de usar a boa vontade das pessoas que levam a sério ou mesmo hipocritamente as ações afirmativas para que seja tirado um benefício individual. É o preconceito às avessas. Si je veux garder mon emploi? Sortez du placard. Comment? Sortez du placard, avouez votre homosexualité. Mais je suis pas homosexuel du tout. Ça, on s'en fout. L'important, c'est que les autres le croient, et particulièrement votre patron. Tenez. Qu'est-ce que c'est ça? C'est vous. Avec un ami. On va mélanger tout ça. Vous allez voir, on fait des miracles avec le numérique. Qu'est-ce qu'il y a au courrier aujourd'hui? Je vous apporte ça tout de suite, monsieur. Le licencié Pignon et demain toute la presse saura comment vous traitez les homosexuels dans votre boîte. Mais ces photos, sans commentaire... C'est pas parce qu'il est homosexuel qu'on le vit. Hein. Je sais, mais on n'empêchera pas les gens de penser que c'est à cause de ça. Madame. Messieurs, bonjour. Bonjour. Consultez notre directeur de la communication et on est arrivé à la conclusion suivante. On garde Pignon pour l'instant. Et on ne se mêle pas de sa vie privée. C'est clair. A impressão que eu tive do filme não é exatamente um filme sobre ação afirmativa, né? Ele parece quase ser o contrário disso, né? Ele coloca que há do ponto de vista francês, evidentemente, né? Mas coloca ali que há um problema em torno da questão homossexual e que os héteros ali que dominam
toda aquela cena, né? Precisam se proteger. Tá? E daí vão fazer concessões. Você não teve essa impressão? Com certeza. E não é só um pensamento francês, é um pensamento... existem piores, né? Mas é universal, assim. Eu morei na Suíça, o suíço também pensa da mesma forma, o brasileiro também, mas em certas situações é bem pior, né? Mas eu acho que mais do que ação afirmativa, o filme fala eu acho, né, o que eu senti, da reação, né, do heterossexual diante da proximidade com a homossexualidade, né? Porque é aquela velha história, assim, enquanto está ali na casa do vizinho, né, é uma coisa, quando passa para a tua família, é outra coisa, né? Como que é a situação concreta, o dia a dia de trabalho? A maioria, assim, o que sabe aqui que não dá um emprego, né, devido ao preconceito. Mas depois que eu entrei a estudar um pouco os casos, que eu escrevi para a revista G Magazine 5 anos. E lá eu recebia muito e-mail, então eu comecei a abordar esse assunto e tal, e eu tinha respostas, e nem sempre é assim. Se a pessoa é qualificada, ela consegue. E se ela não é qualificada? Se ela não é qualificada, ela tem que se qualificar, né? E claro que todo mundo mata um leão por dia. A travesti, a transexual tem que matar 2 ou 3 para mostrar serviço, mostrar que ela é capaz. Mas quando acaba mostrando, sempre é gratificante. Então, quem é aceito nesse meio? É a lésbica que não parece homem, caminhoneiro que chama. É o gay que tem um estilo masculino. Travesti tem que ser Roberta Close, ou pelo menos famosa. Sim. Tem que ter um aval aí. Né? Ou bonita, tem que ser o mínimo é bonita, linda. Ou exotismo global, né? Exatamente. Então, quanto mais você parecer com um heterossexual, mais você está absolvido desse preconceito. Então, você é mais aceito. Eu costumo dizer, você está limpinho. O que você acha que isso provoca? Porque não está dentro, porque desde pequenininho você vê assim, olha, fulano é gay, mas não parece. E assim é que está certo. Né? Então, assim, o gay desmunhecou, já não serve. Ele fica escandaloso, não precisa nem falar nada que é escandaloso, a palavra é escandaloso. Por que ele é escandaloso? Porque ele fala desse jeito, porque é efeminado. Claro, beijar na rua, então... Não, nada de beijar. Me parece, na sua colocação, que tem uns que são mais discriminados que outros, né? Claro. Como tudo na sociedade. Na sociedade, se você não é branco, homem, sim, branco, de médio para cima de altura, classe média, você vai ser discriminado de alguma forma. Restez l'homme timide et discret qu'ils ont côtoyé pendant des années. Ne changez rien surtout. Vous verrez, ce qui va changer, c'est le regard des autres. Eu vejo as ações afirmativas como medidas compensatórias que olham para o passado, numa perspectiva retrospectiva, vamos dizer, busca quitar uma dívida social, compensar, remediar a carga de um passado discriminatório. Então, por isso que nós temos, por exemplo, cotas para as mulheres nas eleições. Por isso que nós temos reserva de vagas para pessoas com deficiência em concursos públicos. Por isso que várias universidades adotam políticas de ações afirmativas, fixando cotas para afrodescendentes, povos indígenas, etc. Então, eu penso que isto é fundamental, primeiro, tomar as ações afirmativas como algo mirando o passado, mas não só isso, não captando apenas pelo ângulo do passado retrospectivo, mas também pelo ângulo prospectivo. Ou seja, nós queremos transformar o presente e o futuro. Queremos que essa diversidade que marca a sociedade brasileira, ela esteja espelhada nos mais diversos espaços,
seja na universidade, seja numa praia, num cinema, num parque, que esta diversidade que é tão enriquecedora possa ser traduzida e possa ter expressão